Você já reparou que, nos ambientes mais competitivos, os mais inteligentes raramente são os mais respeitados? Eles falam bem, explicam tudo, antecipam problemas e, mesmo assim, são sempre os primeiros a serem ignorados, substituídos ou ultrapassados. Isso não é azar. É um padrão. Toda vez que você fala demais para provar seu valor, você faz exatamente o oposto. Entrega poder. Neste vídeo, você vai entender por que a mente brilhante que explica tudo se torna descartável e como mudar isso. E antes de continuar, observe algo. Se essa ideia já despertou desconforto em você, deixe um like agora. Esse pequeno gesto sinaliza que você está pronto para ouvir o que a maioria prefere ignorar. Existe um perfil específico que se repete silenciosamente em ambientes de alta performance. É o profissional visto como brilhante, articulado, sempre disponível para ajudar. Ele antecipa perguntas antes que sejam feitas, entrega respostas completas, explica o raciocínio inteiro, do ponto A ao ponto Z. Aos olhos comuns, isso parece virtude. Aos olhos do poder, é fraqueza previsível. Esse profissional se torna legível demais. Todos sabem como ele pensa, o que ele fará a seguir e até onde vai chegar. Quando isso acontece, seu valor deixa de ser raro e passa a ser utilitário. O problema não é competência. É exposição excessiva. Quanto mais você revela seu processo mental, mais fácil fica para outros reproduzirem seus resultados sem você. Aos poucos, seu papel deixa de ser estratégico e passa a ser operacional, mesmo que sua inteligência esteja muito acima da média. Se todos sabem exatamente o que você entrega, ninguém precisa manter você no jogo. É nesse ponto que muitos ambiciosos cometem o erro fatal. Confundem reconhecimento com poder. Reconhecimento gera aplauso momentâneo. Poder gera permanência. Se você já percebeu esse padrão acontecendo ao seu redor, ideias reaparecendo sem seu nome, decisões sendo tomadas sem você, registre isso nos comentários. Nomear o problema é o primeiro passo para sair da posição explorável e recuperar controle. O que mantém esse comportamento não é ingenuidade. É psicologia básica. O cérebro humano é profundamente desconfortável com o silêncio. Quando você sabe algo e não diz, a mente interpreta isso como tensão não resolvida. Para aliviar essa tensão, você fala, explica, justifica, completa. O alívio é imediato, o custo é estratégico. Toda vez que você alivia sua própria ansiedade verbalizando tudo, você reduz a ansiedade do outro em entender você. E quem entende você por completo não teme você. Além disso, existe um impulso primitivo de validação. Pessoas inteligentes querem ser reconhecidas como inteligentes. Mostrar o raciocínio inteiro vira uma forma disfarçada de pedir aprovação. O problema é que o jogo do poder não recompensa quem busca aprovação. Ele recompensa quem controla a informação. Informação total elimina mistério. E sem mistério, não há assimetria. Sem assimetria, não há vantagem. Quem entrega tudo que sabe perde a única coisa que o torna perigoso: a imprevisibilidade. Observe o padrão. Quanto mais você fala, mais o outro relaxa. Mais confiante ele fica. Mais confortável em discordar, copiar ou substituir você. Isso acontece porque sua fala excessiva remove barreiras cognitivas. Se essa lógica já mudou a forma como você enxerga suas próprias interações, compartilhe este vídeo com alguém que também vive sendo bom demais para o próprio bem. Às vezes, o primeiro ato de poder é interromper o ciclo no outro. Existe um efeito colateral que quase ninguém percebe quando fala demais. O status começa a escorrer em silêncio. Não acontece de forma abrupta. Não há confronto. Não há aviso. Apenas pequenas mudanças no comportamento dos outros. Interrupções mais frequentes. Decisões tomadas sem sua presença. Um tom sutilmente mais informal ao se dirigir a você. Tudo isso sinaliza a mesma coisa. Sua autoridade está sendo diluída. Status não nasce da clareza absoluta. Ele nasce da lacuna. Quando você explica cada detalhe, você remove o esforço cognitivo do outro. E quem não precisa se esforçar para entender, você não atribui valor elevado à sua presença. O cérebro humano associa dificuldade à importância. Facilidade excessiva gera banalização. No momento em que você se torna totalmente compreendido, você deixa de ser indispensável. Observe como figuras de alto status raramente se explicam por completo. Elas encerram frases antes do esperado. Respondem parcialmente. Deixam perguntas no ar. Esse vazio não é descuido, é engenharia social. Enquanto todos tentam preencher o silêncio, elas observam. E quem observa mais do que fala começa a definir o ritmo da interação.
Se você já sentiu sua influência diminuir mesmo aumentando sua entrega, deixe um comentário com a palavra controle. Não como desabafo, mas como marcador interno. Porque, a partir daqui, o jogo muda. Não é mais sobre o quanto você sabe, mas sobre quanto você revela. Em algum momento da sua trajetória, isso já aconteceu, mesmo que você não tenha percebido na hora. Você compartilhou uma ideia em uma reunião. Explicou o contexto, o raciocínio, as variáveis, os riscos e a solução final. Dias depois, a mesma ideia reapareceu, reformulada, enxugada, apresentada por outra pessoa. E, para sua surpresa, funcionou melhor nas mãos dela do que nas suas. Não porque ela fosse mais competente, mas porque você entregou o mapa inteiro antes de entender o jogo. Aqui está a verdade fria que poucos aceitam. Ideias raramente são roubadas à força. Elas são oferecidas em excesso. Quando você fala demais, você transforma pensamento estratégico em produto replicável. O outro não precisa mais de você. Precisa apenas da versão simplificada do que você já revelou. Nesse ponto, sua inteligência deixa de ser vantagem competitiva e passa a ser matéria-prima. Sempre que alguém entende totalmente como você pensa, essa pessoa já tem tudo o que precisa para operar sem você. É por isso que os profissionais mais explorados são justamente os mais articulados. Eles confundem transparência com valor e colaboração com proteção. Preste atenção neste ponto. Toda vez que você sente necessidade de justificar demais uma ideia, você está sinalizando que precisa de aceitação. E quem precisa ser aceito não dita os termos, se adapta a eles. Se esse cenário soa familiar, compartilhe este vídeo com alguém que vive perdendo espaço mesmo sendo competente. Às vezes, impedir que outra mente brilhante cometa o mesmo erro é também uma forma silenciosa de proteger a sua posição no jogo. O silêncio não é ausência de ação. É contenção deliberada. Quando você para de falar no momento exato, algo muda na dinâmica da sala. O outro começa a preencher o vazio. Revela intenções, inseguranças, pressa. Enquanto isso, você coleta dados. Informação passa a fluir em uma direção só, a seu favor. É assim que o silêncio deixa de ser timidez e se torna barragem de poder. Repare como a hierarquia se inverte quando você responde menos do que o esperado. Uma frase curta encerra discussões. Uma pausa prolongada após uma pergunta desloca a ansiedade para quem questiona. Aos poucos, as pessoas passam a medir palavras ao falar com você, não porque você se impõe, mas porque não se entrega. Essa contenção cria dependência. Se algo importante precisa ser decidido, sua opinião se torna necessária, justamente porque não está sempre disponível. Há um ponto crítico aqui: informação só tem valor quando não está inteira na mesa. Ao reter partes do processo, você protege a singularidade do resultado. Você não está escondendo conhecimento, está dosando acesso. E quem controla acesso controla o ritmo. Quem controla o ritmo controla o jogo. Note o efeito psicológico. Quando você resiste ao impulso de explicar, você transfere atenção para o outro. Ele passa a pensar mais, a tentar adivinhar, a ajustar o comportamento. Você ganha tempo. E tempo é poder acumulável. Se, ao ouvir isso, você percebe quantas vezes se expôs por ansiedade, use este momento para se comprometer consigo mesmo. Inscreva-se no canal agora. Não é um gesto automático. É um lembrete visível de que, a partir daqui, você vai falar menos e observar mais. Existe um medo legítimo que impede muitos ambiciosos de aplicar a Lei 44. O receio de parecer fraco, inseguro ou despreparado ao falar menos. Esse medo nasce de uma crença equivocada, a de que a autoridade vem da explicação. Na realidade, a autoridade vem da intenção percebida. Quando você fala pouco, mas no momento certo, cada palavra carrega peso. O excesso dilui. A precisão concentra. Aprenda a encerrar frases antes do esperado. Não ofereça conclusões prontas quando uma observação já direciona o pensamento alheio. Quando fizer uma proposta, apresente o resultado, não o processo. Deixe que perguntem. E quando perguntarem, entregue apenas o suficiente para manter o diálogo sob seu controle. Essa economia verbal cria um campo psicológico onde você dita o ritmo sem jamais levantar a voz. O silêncio após uma pergunta é especialmente poderoso. Ele força o outro a se expor. Quem não suporta o silêncio costuma preencher a lacuna com justificativas desnecessárias ou concessões prematuras. Ao resistir a esse impulso, você desloca a fragilidade para fora de si. Não é agressão. É posicionamento. Cada vez que você escolhe não explicar tudo, você envia um sinal claro.
Seu valor não depende de convencimento. Esse sinal é entendido instintivamente. Aos poucos, as pessoas passam a interpretar sua fala curta como decisão, não como dúvida. Se você sente que sempre precisou se justificar para manter espaço, use este vídeo como ponto de virada. Deixe um like como marca simbólica desse ajuste interno. Não para os outros, para você. Porque quem domina a própria fala começa, inevitavelmente, a dominar o ambiente. Aqui a diferença se torna impossível de ignorar. De um lado estão os que violam a Lei 44. Eles falam tudo o que sabem, explicam cada detalhe, acreditam que transparência absoluta gera segurança. O resultado é sempre o mesmo. Tornam-se previsíveis, fáceis de mapear e simples de substituir. Quando algo dá certo, o mérito se dilui. Quando algo falha, o nome deles já está associado à decisão. Eles permanecem ocupados, mas nunca essenciais. Do outro lado estão os que observam a lei. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque são mais contidos. Eles não disputam atenção. Não competem por validação. Falam quando a fala altera o jogo, e se calam quando o silêncio já é suficiente. Com o tempo, essas pessoas passam a ser consultadas, não interrompidas. Sua presença começa a influenciar antes mesmo da primeira palavra. A diferença central está no controle. Quem fala demais entrega controle. Quem retém informação define o ritmo da interação. E definir o ritmo é decidir quem reage e quem conduz. Perceba isso com frieza. O jogo não premia quem explica melhor, mas quem consegue manter algo fora do alcance dos outros. Sempre que você sente vontade de se adiantar e esclarecer tudo, lembre-se do custo invisível desse impulso. Cada detalhe a mais reduz sua margem de manobra. Cada explicação desnecessária aproxima você da irrelevância estratégica. Se você quer sair do grupo dos constantemente usados e entrar no grupo dos raramente substituídos, este é o momento de agir com consciência. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda confunde boa comunicação com poder real. Às vezes, salvar outro do erro é também reforçar a própria posição. Quem ignorou esta lei teve sempre o mesmo destino. Tornou-se previsível, explorável e, por fim, descartável. Falou demais acreditando que clareza era virtude, quando, na verdade, era confissão. Entregou mapas completos, intenções expostas e pensamentos nus, e foi superado por quem soube apenas calar no momento certo. No jogo do poder, os que usam a palavra como descarga emocional jamais controlam o desfecho. Eles aliviam a própria ansiedade enquanto constroem, em silêncio, a própria substituição. Agora, se realmente compreendeste o peso desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles. Há homens que falam para serem ouvidos, e há homens que se calam para que os outros revelem demais. Diante de ti estão dois caminhos idênticos à primeira vista. Em um deles, quem fala menos parece saber pouco, mas governa o tempo. No outro, quem fala tudo parece sábio, mas perde o controle. A pista verdadeira está no efeito causado após o silêncio. A pista falsa está na aparência de força que as palavras produzem. O poder nunca esteve no som. Sempre esteve na retenção. Talvez a resposta já esteja clara. Ou talvez ainda resista ao teu ego. Deixa a tua resposta nos comentários, e veremos quem realmente compreendeu o poder por trás desta lei. A resposta certa revela sabedoria. A errada, fraqueza. Qual escolherás?